Pessoal, continuando sobre o curso de operações imobiliárias. Vamos falar um pouquinho sobre corretores em geral. Nós temos duas grandes divisões sobre corretores. A primeira grande divisão fala sobre os corretores oficiais. O que são os corretores oficiais? Nós temos corretores de mercadorias, nós temos os corretores de câmbio, aqueles que operam na Bovespa, que trabalham de acordo com a Lei 5.601 de 70. Nós temos corretores de seguro, aqueles que fazem parte da SUSEP, pela Lei 5.594 de 64. A outra grande divisão são os corretores livres. Então, exemplos de corretores livres: corretores de automóveis, os agentes literários, os agentes de espetáculos, os corretores de imóveis. Aqui entra os corretores de imóveis, que, como nós já dissemos, é regulamentado pela Lei 6.530 de 78. Agora, sobre os pseudos corretores, sobre os falsos corretores. Os não inscritos no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, quando flagrados por essa irregularidade, respondem pelo exercício ilegal da profissão. Isso é contravenção penal. Está lá previsto no artigo 47 do Decreto-Lei 3.688 de 1941. É uma responsabilidade penal e também quem é flagrado responde administrativamente perante o CRES, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Tudo isso é importante saber, tudo isso é importante conhecer para não cometer esse erro e também ajudar aqueles que ainda não se regularizaram. É bom lembrar que alguém pode ter um curso de técnico em transações imobiliárias, este curso que estamos oferecendo para você, e no entanto, o aluno não se termina o curso e não se regulariza junto ao conselho. Eu mesmo, na atividade fiscal do CRES, me deparei com situações parecidas com essa, onde nós tínhamos ali um futuro corretor de imóveis habilitado com curso e com diploma da escola, e, no entanto, esse indivíduo não tinha se regularizado junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis. E por esse motivo, muitos deles foram autuados e tiveram que responder aí diante do CRES, né? Mas como já tinha documentação tudo ok, já tinha um curso, já estavam meio caminho andado para se regularizar. Então fica a dica para você, ao terminar o curso de técnico em transações imobiliárias, oferecido aqui na Escola Técnica REMA, para que você então se regularize junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade. O que é responsabilidade? Responsabilidade é o dever jurídico em que se coloca a pessoa, seja em virtude de contrato, seja em face de fato ou omissão que lhe seja imputado para satisfazer a prestação convencionada ou para suportar as sanções legais que lhe são impostas. O que significa isso? Significa que a responsabilidade advém ou do contrato, de um acordo de vontades onde você se obriga a fazer algo ou deixar de fazer algo, ou essa responsabilidade vem através de lei, onde a lei estabelece qual é a responsabilidade, qual é a sua responsabilidade e qual é a responsabilidade do seu cliente, por exemplo. Então a responsabilidade tanto decorre do contrato, como já disse, do acordo de vontades, ou da letra da lei, em face da qual se exige a satisfação ou o cumprimento da obrigação ou da sanção. Vamos dar um exemplo. Um exemplo de responsabilidade oriunda da norma jurídica. Imaginemos uma sociedade empresarial, onde duas pessoas físicas se unem para comercializar imóveis de terceiros. Uma imobiliária pessoa jurídica, por exemplo. Olha só o que a lei diz. A lei diz que deve constar no contrato social, o contrato social que forma essa pessoa jurídica,
a lei diz que um dos sócios deve ser corretor de imóveis credenciado junto ao CRES. E é este sócio, corretor de imóveis, que fará as intermediações imobiliárias. O outro sócio, em não sendo corretor de imóveis, poderia exercer a gerência administrativa do negócio. Não poderá esse sócio intermediar, permutar, vender, apenas a gerência do negócio. Então, vocês já viram que o ideal é que nessa sociedade os dois sejam corretores de imóveis. Um deles vai responder tecnicamente pelo empreendimento, pela imobiliária, pessoa jurídica, e o outro também vai poder vender sem embaraço algum. Fica a dica para você que tem aí uma alma de empreendedor e que quer crescer no mercado imobiliário. Vamos agora falar um pouquinho mais sobre o sistema COFES, porque é um tema que cai muito em prova, né? Para falar a verdade, não cai, despenca em prova. É muito importante saber o que é isso, o que significa isso e a importância do sistema COFES, porque isso será cobrado em prova e certamente você vai se sair muito bem. O COFES é o órgão de cúpula, é a autarquia federal criada através de lei. Então, vamos falar um pouquinho sobre a autarquia. A autarquia, a definição é essa: é uma entidade do governo criada através de lei específica para desempenhar atividade estatal com personalidade jurídica de direito público, pertencendo à administração indireta. Embora aqui o texto é um pouco árido para a maioria das pessoas que não são da área do direito, mas só para você entender, então a autarquia é uma entidade criada por lei. O CRES, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, está ligado ao COFES, que é o órgão de cúpula, e é essa autarquia que foi criada pela Lei 6.530, que foi criado para fiscalizar o exercício da profissão de corretor de imóveis. Essa autarquia existe em prol da sociedade, em defesa da sociedade, para que a sociedade não seja lesada quando os indivíduos, os cidadãos, estiverem aí comprando e vendendo os seus imóveis. Muito bem, o COFES, Conselho Federal de Corretores de Imóveis, tem sede em Brasília e a sua circunscrição administrativa abrange todo o território nacional. E também o COFES, como órgão de cúpula, serve para dirimir conflitos. Então, um corretor de imóveis que eventualmente for processado administrativamente pelo CRES, este tem o direito, pelo princípio da ampla defesa previsto em nosso ordenamento jurídico, esse corretor de imóveis tem a possibilidade de recorrer dessa decisão. Então, esse recurso sobe para Brasília e lá no COFES, no Conselho Federal de Corretores de Imóveis, será a última instância de julgamento dessa decisão administrativa. Quanto ao CRES, enquanto o COFES tem a sua sede em Brasília, no Distrito Federal, em cada estado da federação nós temos os CRESs, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Estamos repetindo essa matéria para que fique bem consolidado, bem firmado esse conhecimento, porque é objeto de prova. É muito comum questões abordarem sobre o COFES, sobre o CRES, a composição dos conselhos. Então você deve prestar bastante atenção nesse detalhe, nessa matéria. Nós temos então o CRES, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, o CRES do Rio de Janeiro, o CRES do Paraná, e todos eles estão ligados e são supervisionados pelo COFES, Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Então, qual é o objetivo dessa autarquia? Fiscalizar o exercício da atividade de corretor de imóveis. O corretor de imóveis pode ser aquele que fez um curso de bacharel em ciências imobiliárias, um curso de graduação, curso de bacharelado, com 4 anos de duração. Também pode ser aquele que fez curso de gestão imobiliária,
Já é um curso menor, mais enxuto, mais um formato de um curso de tecnólogo com duração de 2 anos. Esse também tem o direito a se inscrever junto aos conselhos regionais de corretores de imóveis. E por último, aquele que fez o curso de técnico em transações imobiliárias. Esse curso está sendo oferecido pela Escola Técnica REMA. Ok? Vamos falar um pouco sobre o papel do corretor de imóveis. No Brasil inteiro, somente o corretor de imóveis é autorizado a intermediar negócios imobiliários e também as empresas imobiliárias. As imobiliárias pessoas jurídicas também podem intermediar negócios imobiliários. Isso significa dizer que se você conhece alguém que atua no mercado imobiliário e que não é inscrito no conselho, qualquer pessoa pode, com fácil acesso ao site do CRES, denunciar esta irregularidade. E o CRES enviará um fiscal para verificar a ocorrência da irregularidade. O corretor deve possuir noções de direito imobiliário, noções de matemática financeira. Ele precisa saber como usar, por exemplo, uma calculadora financeira, um HP. Ele precisa ter noções de engenharia. Um corretor de imóveis precisa ter noções de arquitetura, noções de topografia, precisa ter noções também de informática e outras matérias mais que vão auxiliá-lo, vão ajudá-lo na sua profissão, no seu trabalho. Vamos agora falar um pouco sobre o artigo 723 do Código Civil. Você pode verificar esse artigo na página 48 da sua apostila de operações imobiliárias. Diz o texto da lei no Código Civil, que passou a ter vigência a partir de janeiro de 2003, o seguinte: o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Eu grifei aqui a palavra obrigado. O corretor é obrigado, a lei diz que o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência. Quando a lei fala diligência, ele está dizendo o seguinte: que o corretor de imóveis não pode perder prazo, o corretor de imóveis não pode perder documentos, o corretor de imóveis tem que tomar cuidado com as informações que promove com o seu cliente, tem que tomar cuidado com o que ele promete para o seu cliente e também prudência. Se o corretor de imóveis der uma informação e o cliente se sentir prejudicado lá na frente, certamente ele poderá processar o corretor de imóveis e trazer grande dificuldade para este profissional. Prosseguindo, o corretor de imóveis é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único do artigo 723 do Código Civil. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Muito bom. Vamos traduzir isso aqui para que fique mais claro. Se o corretor der alguma informação e essa informação não se concretizar lá na frente, pode o cliente, em se sentindo prejudicado, processar esse profissional. Vou dar um exemplo. Quando o corretor de imóveis recebe o sinal do comprador, é muito comum, na vida prática aí fora, é muito comum que
entre as duas partes que estão negociando e o corretor de imóveis intermediando esse negócio, é muito comum que o vendedor queira um sinal da outra parte para amarrar o negócio, para garantir o negócio no futuro. E isso é lícito, é previsto em lei, muito bem. Só que alguns corretores, desavisadamente, pegam esse sinal e pegam o sinal do comprador e depositam na sua conta corrente. Depositam o cheque na sua conta pessoal. Ora, se o corretor de imóveis fizer isso, inclusive sem autorização das partes envolvidas, ele será responsabilizado, melhor dizendo. Esse é um exemplo prático, um exemplo simples de como se aplica o artigo 723 do Código Civil. Se lá na frente o negócio não vier a se concretizar, por algum motivo, porque faltou algum documento, porque o financiamento não saiu, porque teve algum entrave junto ao banco, esse corretor de imóveis poderá responder criminalmente, administrativamente, porque ele, sob pena de responder por perdas e danos. É o que diz o nosso Código Civil de 2002.